Recebam com um forte aplauso os doutores do Boa Tarde. Antes de mais, boa tarde a todos. Vou já apresentar o nosso painel. Temos hoje a médica dermatologista Alexandra Osório, Francisco Morgado, médico cardiologista, a médica ginecologista Bárbara Betancourt e Sérgio Pinto, médico pediatra. Muito boa tarde a todos. Devem estar um bocadinho curiosos porque é que deve ser na hora do lanche, não é? Que comecei por vos dar umas bananinhas, mas eu explico. Porque é que entreguei uma banana aos nossos médicos hoje para começarmos por uma preocupação com a saúde. Porque a banana tem muito potássio. E eu descobrimos aqui no Boa Tarde que o aumento da ingestão de potássio na dieta diária, assim como a diminuição do consumo de sal, reduz os valores da pressão arterial e o risco de acidente vascular cerebral. Ora, estas conclusões foram de um grupo de investigadores que analisaram um total de 33 estudos que envolveram mais de 128 mil pessoas. E de acordo com eles, este estudo britânico, o consumo de potássio poderia salvar todos os anos milhões de vidas. Dr. Francisco, cardiologista, faz sentido esta notícia para si? Faz sentido. Faz sentido porque, sabe, no nosso organismo, o sal, portanto o sódio, que é um constituinte do sal, e o potássio andam um bocadinho sempre em contrabalanço. E de facto o aumento do potássio e a redução do sal são importantes no sentido de baixar a tensão arterial. E o que o estudo mostra é que, exatamente que o aumento do consumo de potássio associado a uma redução do sódio consegue baixar a pressão arterial, e não só consegue baixar a pressão arterial, como conseguiu de facto demonstrar uma redução da mortalidade da AVC. Curiosamente, para além da redução da pressão arterial, não foi avaliado no estudo, mas é verdade também, e nós temos outro tipo de evidência, que um potássio mais alto associa-se também a menos arritmias. E como veremos à frente, as arritmias, particularmente uma arritmia que é a fibrilação auricular, associa-se também à AVC. Portanto, não está aí, este estudo não avaliou, mas eu estou apenas também a dar uma interpretação de que a redução das arritmias também possa ter contribuído para uma redução do número de AVCs. Ora, já vamos falar disso. Doutora Bárbara, portanto, na dieta convém a banana não ser posta de parte, não é? As mulheres sempre estão preocupadas em retirar a banana porque engorda, ou que é mais calórico, e afinal também tem os seus benefícios, não é? Portanto, o melhor é não retirar de cena, não é? Doutor Sérgio, as bananinhas são logo da primeira fruta, nas papinhas, portanto, há coisas boas na banana. Há coisas boas, apesar das mães não gostarem muito da bananinha porque dá obstipação, segundo elas. Mas... E segundo os médicos já ouvi isso muitas vezes. Talvez um pouco, mas não é 100% verdade. Portanto, eu acho que a importância deste estudo prende-se sobretudo com o facto de salientar, mais uma vez, que é fundamental uma dieta equilibrada. O excesso de sal não faz parte de uma dieta equilibrada. A ingestão de potássio também é importante. Claro que não devemos também consumir em excesso, porque o potássio em excesso também faz mal. Não fiquemos com a ideia de que o potássio vai salvar tudo, mas em excesso também é prejudicial à saúde. Portanto, a banana é de facto um dos alimentos em que o potássio está presente. Há outros também, doutora Alexandra, e para a pele também é preciso fazermos uma alimentação equilibrada. Equilibradíssima. No caso, por exemplo, da rosácea, é uma das doenças em que devemos ter atenção à dieta mais equilibrada e comer mais devagar, não é? Mas também uma curiosidade, sabia que a casca da banana tem alfa-hidroxiácidos. É outro palavrão. É melhor eu chamar uns ácidozinhos que melhoram a qualidade da pele e põem a pele mais fininha.
Portanto, por dentro da casca, ao abrirmos a banana, se tirarmos aquela pelezinha que resta, depois tirarmos a banana e fizermos uma papinha, isso pode melhorar muito a pele. A papinha da Ora, veia. uma papinha. Afinal, a banana tem aqui muitas utilizações. Ora, aproveitando a notícia em destaque, e já que acabámos de ouvir o Dr. Francisco Morgado a falar do AVC, e ele está aqui connosco, vamos, antes de mais, gostava que nos explicasse o AVC. As pessoas fazem muita confusão. A embolia cerebral é a mesma coisa que o AVC? Não, a embolia pode ser uma causa da AVC, ou seja, explicando então melhor. O AVC, portanto, chamado acidente vascular cerebral, e que antigamente as pessoas também se referiam muito como uma trombose, o acidente vascular cerebral é, no fundo, um sofrimento do cérebro por um problema causado por um problema vascular. E, na grande maioria dos casos, esse problema vascular, em cerca de 85% dos casos, esse problema vascular é um entupimento de uma artéria. Portanto, um entupimento de uma artéria que irriga o cérebro e que vai haver uma zona não irrigada que morre. Numa pequena percentagem de casos, o AVC pode resultar não do entupimento da artéria, mas de uma ruptura dessa artéria. E então falamos de um AVC hemorrágico. Portanto, a grande maioria dos casos, quando há um entupimento, a gente chama um AVC isquémico. Quando há uma hemorragia, é um AVC hemorrágico. E, de facto, o AVC hemorrágico é maioritário e é aquele que, se calhar, podemos mais fazer em termos de prevenção. Porque associa-se esse AVC que é causado por um entupimento da artéria, na grande maioria dos casos, a causa é de doença da própria artéria, que nós chamamos de aterosclerose. Portanto, está relacionado com doença das artérias provocadas por aqueles fatores de risco conhecidos como a hipertensão, o tabagismo, a diabetes. Estamos a ver agora uma animação, doutor, já agora, se ajudar na sua explicação. Esta animação é interessante porque está a mostrar uma das causas da AVC, que é quando um coágulo se liberta e que vai exatamente pela circulação e que vai entupir uma artéria numa zona em que ele já não passa, portanto uma artéria mais pequenina, e que causa depois, portanto, a morte daquele tecido cerebral. E isso afeta as ações das funções, pessoas, não é? E acessa às funções que aquele tecido cerebral, de que aquele tecido cerebral é responsável. Portanto, uma das causas, a principal causa este AVC, em que é causado por um coágulo que entra em circulação e que vai ocluir uma artéria, chama-se exatamente um AVC embólico, é uma embolia. Portanto, embolia é a entrada em circulação de um coágulo que vai depois pela corrente sanguínea e que vai entupir uma artéria. Estava a explicar as razões porque as pessoas podem ter AVC, não é? E há fatores de risco, que era aquilo que estava a falar, não é? Exatamente. Nunca é demais referi-los. Exatamente. Portanto, os fatores de risco, que são importantes e que são, volto a referir, o tabagismo, que é a hipertensão, a diabetes, o sedentarismo, a obesidade, portanto, são aqueles fatores que são conhecidos e do qual, portanto, que é importante prevenir com medidas de controle desses fatores de risco, portanto, sejam de terapêutica farmacológica ou não, e é muito importante em termos de terapêutica não farmacológica. Aqui o potássio é, de facto, um dos exemplos de terapêutica não farmacológica. E também existe uma arritmia cardíaca que é responsável por cerca de 1/5 dos AVCs, que é a tal fibrilação auricular. Falaremos mais à frente, mas é exatamente neste caso os AVCs resultam da formação de um coágulo, que se origina dentro das aurículas, que são uma das cavidades do coração. E esse coágulo depois é lançado em circulação e vai ocluir uma artéria. E há muita gente ainda que não associa um cardiologista a esta questão do AVC. Há um grande desconhecimento. Nós falamos muitas vezes disto, mas as pessoas acham que são coisas diferentes e que não têm uma coisa a ver com a outra, não é? Qual é o médico do AVC, não é? De prevenção para o AVC. Isso é uma pergunta engraçada porque no combate aos fatores de risco, existe, portanto, o cardiologista tem um papel, bem como, eu penso que isto é um aspecto multidisciplinar, não é? Porque qualquer médico pode, desde o médico que começa pelo médico de família, como é evidente, não é? Que é o médico que está mais perto, logo, não é? E que está mais perto do doente, e que o conhece, e, portanto, e que consegue ter, muitas vezes, digamos, um conhecimento, quer do doente, quer da família, por isso é que se chama médico de família, e que tem muito trabalho.
No que diz respeito, às vezes, ao papel do cardiologista, este tem a ver com, quando ele é chamado a intervir nos casos do tratamento da hipertensão e, sobretudo, no tratamento das arritmias. O AVC passa um bocadinho para a neurologia, passa para o campo da neurologia, uma vez que existe a doença e, portanto, as formas de tratamento depois do AVC já são do campo da neurologia. Muito bem, já voltamos a falar então. Estamos aqui hoje a abordar a questão de como tratar de certos problemas. Na semana passada fomos contactados pela Andreia Vaz, que diz que tem uma doença de pele chamada vitiligo. Ela gostaria de saber se há cura para esta doença. Ela diz que já pesquisou na internet, já andou a ver alguns blogs nos quais é dito que há cura, mas, doutora Alexandra, ela diz que conhece pessoas com o mesmo problema e que lhe dizem que não há cura nenhuma. Não há? Esta é a questão desta espectadora. Não, não há cura. Esta doença é uma doença que aparece progressivamente, sob a forma de umas manchas esbranquiçadas, que podem ser, imagino que tenho esta cor clara da minha pele e há uma manchinha mais branca que vai aparecer progressivamente até que ficam com a cor, sim, branquinha, como a veem nesta fotografia. Há zonas castanhas, que é o pigmento normal da pessoa, e a zona esbranquiçada, que é sem pigmento. Portanto, isto nota-se tanto mais quanto a pessoa tiver a pele mais escura, porque uma pessoa mais branquinha, não é? Não se nota tanto. E consoante a gravidade, não é? Consoante as zonas e a exposição ao sol. Por exemplo, uma pessoa começa a ter o vitiligo, desenvolve-se no inverno, uma pessoa clarinha como eu, no verão pode-se notar mais porque há zona pigmentada e zona despigmentada. E pode aparecer numa área, sozinha, isolada, ou pode aparecer duas áreas, ou uma zona maior, extensa, nos membros inferiores, pode aparecer na zona dos orifícios, à volta da boca, à volta do nariz, dos olhos, das orelhas, na zona do decote, nas mãos. São zonas a ver difíceis. nas costas. Pronto, nas costas. Portanto, há uma confluência das lesões, começam isoladamente e depois juntam-se todas a fazer assim um mapa, digamos, Mas há alguma razão para que isto se manifeste? Porque Sim. A pessoa não nasce assim, né? Quer dizer, pode nascer ou aparecer mais tarde, não é? Sim, há um vitiligo segmentar, que é um que nasce connosco, que é congénito. Mas este adquirido, há uma agressão contra os melanócitos, que são as células produtoras de pigmento, e pode estar associada a doenças sistémicas ou não. Muitas vezes, quando aparece uma lesão de vitiligo, deve-se procurar uma doença de Addison, uma patologia da tiroide, presença ou não de melanoma ou algum sinal que esteja a virar, e pode aparecer também um sinal de diabetes, ou ao contrário. Estas patologias nós também devemos procurar se existe algum sinal de vitiligo. Portanto, digamos que é uma doença autoimune, há uma agressão do nosso corpo contra nós próprios, contra aquela célula que produz melanina e que transfere para as células cá para cima da pele o tal pigmento. E, portanto, a maior preocupação das pessoas é se alastra, se conseguimos controlar aquela evolução, e que é difícil, muitas vezes é difícil, hoje em dia já se consegue, com alguns fármacos consegue-se controlar, mas sobretudo queria alertar aqui ao perigo de queimaduras, não é? Solares, porque as pessoas pensam que provavelmente aquela zona mais clara ao apanhar sol fica bronzeada, mas não, essa pele não tem capacidade de se bronzear, tem capacidade de se queimar sempre como um escaldão. E portanto, quem tem este problema tem que ter cuidados ainda maiores. Não deve apanhar sol, deve-se proteger. Então, mas estava a dizer que cura não há, mas há maneira de atenuar estas marcas? O que é que se pode por exemplo, do ponto de vista, se há manchas com uma área muito extensa, nós na dermatologia usamos uma terapêutica chamada PUVA. PUVA é a injeção de psuraleno, que é um fármaco que nós tomamos e que vai circular na pele e torna-se ativo quando nós pomos uma pessoa dentro de uma cabine de ultravioleta A. Por isso que é PUVA. P de psuraleno, UVA de radiações ultravioletas A. É uma terapêutica longa, tem que se fazer todas as semanas, às vezes 2 vezes por semana. Há risco de fatores com complicações oculares. O resultado não é assim tão satisfatório. Só ao final de muitas sessões é que se consegue algum resultado. Vai depender muito de cada doente. Às vezes há resultados espetaculares, mas depois para-se a terapêutica e ao final de 1 mês ou 2 volta outra vez. Por isso que nós dizemos que não tem cura. Agora, as pessoas, por exemplo, quando há lesões na cara que baixam um bocadinho a autoestima do doente, nós podemos melhorar às vezes imenso, não é? Porque há a importância da imagem nos tempos que correm, é terrível.
Exatamente, é terrível. E, portanto, conseguiu-se hoje em dia, há um produto chamado Licogel que se pode usar para disfarçar as manchinhas. E consoante, então como é que nós fazemos? Há várias cores, não é? Temos tipo como se fosse uma espécie de uma base. Palete, as senhoras que usam maquilhagem estão mais ou menos já familiarizadas com cores na pele. Põem muitas coisinhas na pele. Consoante a cor da pele, nós escolhemos, consoante a palete que temos, também escolhemos de acordo com a pele. Portanto, o objetivo, vamos camuflar, vou dar aqui um exemplo, vou começar por este. Temos aqui uma mão com várias manchas. Portanto, aqui seria, não sei se conseguem ver, pronto, esta zona mais branquiçada e esta zona de pele normal, com pigmento normal. Iríamos pôr um bocadinho de camuflagem nesta zona e iríamos tapar as manchas castanhas e a mancha esbranquiçada, de forma a que isto fique uniforme. E isso tem a capacidade de fixar durante algum tempo? Isto fixa, não sai. Não sai com a água, portanto, se a pessoa quiser ir para a piscina, depois disto secar bem, pode mergulhar, isto não sai. Deve usar um protetor solar mais oleoso, com óleo, do que propriamente, há sprays de óleo, do que propriamente leitoso, porque esta camuflagem sai se usarmos um desmaquiante. É a única forma de sair. É uma maquiagem que respira, a pele continua a respirar, não sentimos aquela transpiração intensa quando se põe uma maquiagem. Ela é permeável à respiração e a pessoa não suja a roupa, portanto, a partir do momento em que é fixada e que fica seca, não sai, não suja a roupa e podemos fazer uma maquiagem perfeitamente normal. Portanto, isso, sobretudo na área do rosto, não é? Faz toda a diferença, poder ter esse truque ali à mão. E no pescoço, e nas mãos. As pessoas têm medo de dar um aperto de mão. Pois é, porque há esse estigma também, não é? As pessoas não são desconhecedoras desse problema. Pensam que é contagioso, não é? Uma doença contagiosa. Muito bem, muito obrigada. Ora, vamos continuando aqui a nossa consulta com os doutores. Há mais truques e mais resoluções, soluções que trazem hoje a esta consulta desta segunda-feira. Já sabe que todos os dias no final do programa, e hoje não é exceção, há um cartão de sonho para entregar aos nossos espectadores. Não se entrega um cartão aos espectadores, entrega-se o cartão só a uma pessoa. Não sei se é hoje o seu dia, só não é de todo, se não marcar o 760 20 60 20, porque essas pessoas, obviamente, que não pode sair porque não se inscrevem. Agora, para quem marca este número, até mais do que uma vez, se quiser aumentar as suas possibilidades, a inscrição fica registada e é através de todos os registros que alguém é selecionado. Já imaginou o que pode fazer com o nosso cartão de sonho, hoje com 1000 euros garantidos e com um prémio acumulado de 29 mil? 29 mil mais 1000 dá uma quantia redondinha. Dá 30 mil euros. É mesmo assim, eu gosto destas quantias. Sim, 30 mil. 30 mil, pronto, já está. Adorava hoje entregar 30 mil euros. De 760 20 60 20. Algo que incomoda muito as mulheres. Já a seguir, saiba o que fazer se o seu filho deslocar o cotovelo e ainda conheça a última novidade que trata a hipertensão e arritmias. Já estava aqui pronta com toda a velocidade para falar de uma coisa que incomoda muitas mulheres e até chega a ser motivo de grande angústia, que é a dor mamária. Há quem sofra desta dor mesmo quando não está nada relacionada com o período, não é, doutora Barros? É um sintoma bastante frequente e que, apesar de tudo, leva muitas vezes algumas doentes ao médico para tentar perceber o que é que se passa. Ou pensar em coisas graves até, não? Há sempre essa associação da dor com o cancro, mas isso nem sequer é uma realidade. O que parece que os estudos mostram é que, habitualmente, entre 1 a 6% das situações de dor mamária que pode estar associada a um cancro e, portanto, desde que tenha um exame normal, objetivo e depois também, eventualmente, ecografia, mamografia, dependendo da idade, também normal, esse risco não existe. Mas, Conceição, há dois tipos de queixas de dor. Há aquela dor associada ao ciclo menstrual, muito a ver com a fase da sua ovulação, habitualmente é uma dor bilateral que dói na maminha inteira ou até mais nos quadrantes externos, que é mais, portanto, aqueles de fora que são os mais frequentemente relacionados com a dor.
E depois há a dor que é só de uma maminha, que não tem a ver de todo com o ciclo, é intermitente, é constante, portanto são duas situações diferentes. Enquanto que a primeira não tem nenhuma gravidade, não há assim nada de especial a fazer, eventualmente se estiver associada à pílula ou terapêutica hormonal de substituição poderá parar. A outra, porque pode estar associada a uma maminha mais volumosa, que muitas vezes acontece pelo peso também da maminha, ou outras vezes também. Essa dor pode ser da gravidez, também típico que as doentes têm dor, ou alguma inflamação ou infecção. Aí já existem algumas medidas que podem ser tomadas e que devem ser analisadas. Porque, de facto, incomoda muito. E há alguma coisa que possa ser feita em termos de prevenção ou não? Porque também se associa um bocadinho a hábitos de vida, nomeadamente ao tabaco ou ao álcool. Aconselha-se as pessoas a tentarem melhorar um bocadinho os seus hábitos de vida. Isto serve para tudo, não é? Também aqui não é só para a parte da cardiologia também. Depois o exercício também é importante. Obviamente os fármacos normais, os anti-inflamatórios que estão associados à analgesia, portanto, e também para a dor. E também há quem diga, e alguns estudos mostram que o óleo de onagra também é das situações que pode também melhorar um bocadinho essa dor mamária. Portanto, pode não ser nada de especial, pode não ser nada de especial. Só um grande incómodo e um grande Depois de uma desconforto, avaliação, obviamente, correta e vindo que não é nada, é tentar resolver. Outra das coisas também importantes é um bom sutiã, nomeadamente as mulheres que têm o peito mais volumoso. Porque a utilização de um sutiã incorreto pode dar essa originar. dor, sem dúvida, sem dúvida. Além disso, a dor depois cervical, dos ombros, também associada às vezes ao próprio peso da maminha. E às vezes também uma das coisas que as pessoas referem sempre achando que é da maminha pode ser também muscular, esquelético também da própria região da torácica, da coluna também. Portanto, muitas vezes a pessoa refere como sendo da maminha e não é propriamente. Ora, aqui ficam estes esclarecimentos sobre este incómodo. Eu não sei se alguma vez se deparou com uma criança com o cotovelo deslocado, porque eles são muito tenrinhos, muito molinhos. Eu não sei se isto aconteceu alguma vez aqui a alguém presente, mas às vezes basta que a criança fique, por exemplo, suspensa pela mão de um adulto para não conseguir mexer o braço e desatar num pranto. Tanto quanto sei, é uma situação mais comum do que parece e, Dr. Sérgio, é um problema que só pode provocar logo um grande pânico, não é? A criança com o braço imobilizado. Exatamente. É uma situação relativamente frequente, abaixo dos 4 anos. O pico de incidência é perto dos 2, 3 anos de idade e, de facto, acontece em situações banais, como um passeio pela mão. Portanto, a criança fica suspensa. Por isso também tem o nome de cotovelo da ama ou cotovelo da babysitter. Chama-se cotovelo da ama, também, esse problema. São as amas que andam com as crianças penduradas. As amas é que pagam, algumas não é? sociedades. Porque, de facto, o mecanismo em que aparece esta lesão é esse. A criança fica suspensa pela mão e há, portanto, a deslocação da articulação do cotovelo. Portanto, as estruturas são, de facto, muito laxas, muito frágeis e a cabeça do rádio sai do sítio e, então, o ombro fica deslocado. O que é que acontece? A criança queixa-se de dor. Muitas vezes até a situação é muito banal, os pais nem dão conta do mecanismo de formação desta deslocação do cotovelo, desta luxação, e a criança muitas vezes defende-se e não faz os movimentos amplos com o braço. Habitualmente tem o antebraço junto ao peito, fletido sobre o braço e habitualmente pronado, ou seja, com esta rotação. Portanto, sossegadinho, não é? Sossegadinho, não mexe. Eventualmente o ombro mexe, mas aqui o cotovelo não. Isso que se deve fazer? Não, isto não é o que se deve fazer. Isto é Isso como a criança se apresenta. Como a criança fica. Ela defende-se e fica com esta posição. O que é que os pais devem fazer? É uma situação que muitas vezes preocupa os pais. A criança chora, provoca dor, provoca muita dor e os pais devem levar a criança ao centro de saúde, ou ao médico assistente ou ao hospital, porque as manobras de tração para colocar o cotovelo no sítio deverão ser feitas por pessoas experientes. Eu posso exemplificar na Conceição, se quiser. Pronto, eu agora vou deslocar o cotovelo.
Então faça favor, porque realmente nós vemos muitas das vezes até aquelas brincadeiras de baloiço, não é? Que é um adulto ou duas pessoas, duas crianças a abanarem a criança, porque eles parecem elásticos e parecem de borracha. Eu tenho que levantar, não é? Para exemplificar. A melhor atitude é a prevenção, evitar essas situações. Habitualmente a criança apresenta-se com o braço assim, existem várias manobras, vai dependendo do técnico. Habitualmente o técnico agarra no cotovelo e faz depois ou uma hiperextensão e salta a cabeça do rádio e entra no sítio adequado, ou então tenta fazer uma extensão do braço, depois uma... O rádio que é um osso, não é um rádio de e fazer a flexão e colocar a mão outra vez assim. Habitualmente o alívio é imediato, mas a criança pode defender-se ainda cerca de meia hora. Até porque uma criança muito pequena, com um estranho a esticar-lhe numa zona que dói, isso deve ser mas de facto é a situação que na urgência... aparece com mais frequência do que nós imaginamos. Aparece com muita frequência e o médico fica muito contente porque de facto resolve em segundos uma situação com um grande aparato. Portanto, já ficou satisfeito porque já resolveu problemas de dor de cotovelo, olha. Exatamente. Habitualmente, quando a criança tem uma camisa, pode deixar-se o membro imobilizar ligeiramente durante mas depois devem minutos. Manter assim durante os cotovelo? minutos, se de facto a situação for complicada. Se a criança mexer normalmente o braço, pode fazer a sua vida normal. Há determinadas situações em que se defende ainda muito, apesar de já ter feito a redução da luxação, pode fazer um anti-inflamatório, o ibuprofeno ou paracetamol durante 1-2 dias, tal como logo que os pais se vejam numa situação destas, devem administrá-lo antes de ir à urgência para facilitar também as manobras. Olha, eu continuo aqui com um problema no cotovelo, fiquei assim nesta posição estática, mas doutor, queria só perguntar-lhe, podia pôr, não é? Podia pôr aqui um lencinho, para, olha que até fica a condizer e tudo, isto é uma coisa, como é que é? É assim. Ia perguntar-lhe uma coisa que tinha a ver com o facto de o tempo que demora a perceber esta dor, a perceber que a criança está com este problema. Isso influencia o tratamento? Se a situação for muito demorada, pode, de facto, dificultar as manobras de redução da luxação. Portanto, quanto mais imediato for, melhor. Se passar um dia ou dois é pior do que se for logo Muitas vezes, nessas situações, é necessário recorrer à anestesia geral para se conseguir fazer a manobra. Quando a situação não é tão linear, quando há um movimento mais agressivo ou mesmo uma queda sobre o cotovelo, tem que se pensar que possa estar associada também a uma fratura. Uma fratura, obviamente. É lógico que essas situações olha, eu também não me importava de andar assim penduradinha, assusterem-me aqui. Estou aqui muito confortável, já estou tratada. Doutor Sérgio, podemos voltar aqui ao nosso ponto de partida, porque, de facto, é mesmo isso, às vezes nós esquecemos. Os adultos e os adolescentes esquecem-se de que as crianças pequenas não são de borracha, não é? A doutora Bárbara estava a falar do risco de recidiva. Há de facto... Pode voltar a desencaixar. Estava a perguntar. Há determinadas situações, crianças que de facto têm uma hiperelasticidade ligamentar e podem estar mais sujeitas a estas situações. Portanto, há que evitar manobras que levem à luxação. Ter cuidadinho com as crianças. Eles já se estragam mesmo sem a nossa ajuda, porque andam sempre a bater e a cair. Ora, muito bem, já tenho o cotovelo tratado. Vamos falar de outro assunto. Hoje os nossos médicos estão aqui a falar de como tratar certos problemas de várias áreas da medicina e vamos falar de uma situação de que falámos até em parte na semana passada, que tem a ver com a transpiração, que é uma reação normal do corpo ao efeito do calor e, portanto, é natural suar num dia quente de verão, no ginásio, numa situação até de nervosismo e ansiedade, porque a temperatura do corpo se altera. Mas há quem sofra de suor excessivo, o que pode ser realmente incómodo e até embaraçoso. Doutor Alexandre, parece que nós ainda na semana passada falámos da transpiração dos pés, em particular, e do cheiro, não é? Mas há tratamentos para este problema, sem ser um desodorizante. Sim,
sim, dedicámos um bocadinho nos últimos anos a tentar encontrar uma solução, porque imagino o que é uma pessoa que desde a adolescência começa a transpirar muito das mãos, não consegue pegar na caneta, está sempre a fugir quando quer escrever alguma coisa, molha o papel, não consegue dar um passo bem. Tive doentes que, por exemplo, não conseguiam andar de sandálias porque escorregavam dentro da sandália porque transpiravam imenso. Portanto, isto é uma sudação excessiva, não é? Mesmo nas axilas, as mulheres que se vestem com um vestido bachica com aquela marca é um bocadinho desagradável. Portanto, dedicámos um bocadinho a encontrar alguma solução. É claro que isto é resultado, digamos que de situações, é uma resposta a uma ansiedade, não é? Ao nervosismo, à ansiedade, a uma baixa de glicose ou uma alteração do sistema nervoso que conduz a um excesso de sudorese. A lesão, imagino uns pés ou umas axilas com sudação excessiva, tem uma pele perfeitamente normal. No pé, como está muito tapado e fechado numa cavidade e não respira bem, fica com aspectos esbranquiçados e pode chegar a ter fissuras e depois infectar e tem aquele odor fétido. E, portanto, nós temos 3 soluções, dependendo daquilo que a pessoa quer fazer, 3 soluções umas com resultado com melhor sucesso, outras com menos sucesso, vai depender daquilo que a doente quer. Então uma da coisa mais super fácil é a utilização de um antisséptico especial local, na lavagem, na higiene corporal diária, usar um bom gel que faça uma desinfecção antibacteriana da zona, dos pés, das axilas e das mãos. Pode-se usar um pó para se colocar dentro do sapato na noite anterior e tirar o excesso de pó antes de calçar dentro do sapato. Pode-se usar também um creme antitranspirante, tanto o pó como o creme pode ser posto também dentro no sapato, no sapato não, o creme não, mas o pó e sobretudo no pé. E o creme transpirante pode-se pôr e o pó também nas axilas. Portanto, o que é mais difícil é na mão. Na mão nós aconselhamos pôr o creme para tentar controlar a sudação, mas muitas vezes isto não é suficiente. Então, naquela sudação excessiva, temos uma terapêutica um bocadinho mais agressiva, digamos que é uma terapêutica médica e cirúrgica, que sob anestesia local e com uma pequenina incisão... Portanto, uma operação para resolver o problema do suor, da transpiração. É uma operação na cirurgia do ambulatório, ou seja, que se pode numa pequena sala, com anestesia local e com uma incisãozinha, por exemplo, imagine debaixo da axila, numa zona onde não se note, pode-se aplicar, fazer uma lipoaspiração com uma cânula fininha como esta, entra dentro do buraquinho e faz-se movimentos de vai e vem e vai-se aspirando o aderme daquela zona, destruindo as glândulas sudoríparas daquela zona e as glândulas vêm para dentro da própria seringa. E isso não tem contraindicações, doutora Alexandra? Tem alguns riscos. A risco local vai depender da destreza do cirurgião e da técnica que utiliza, não é? Se sabe fazer bem ou não. Pode ocorrer hematomas, infecções locais, o aparecimento de seromas, que não é mais do que o líquido da gordura desfeito naquela zona. Um dos cuidados a ter após cirurgia importantíssimo é a contenção local, portanto deve-se apertar aquela zona com algumas cintas ou com umas ligaduras, de modo que o tecido não babe muito líquido cá para fora e não haja uma cavidade virtual e que fique lá o líquido. Portanto, a contenção é importantíssimo e, sobretudo, na zona das axilas, que é esta técnica que pode ser usada, a lipoaspiração nas axilas, porque nos pés e nas mãos não se usa, evitar pegar em pesos. Portanto, durante algum tempo devem fazer a contenção, evitar pegar em sacos ou outros fazerem esforços, não é? Nesta zona, para evitar que haja o aparecimento de complicações. Pois, porque eu justamente por causa de termos falado um bocadinho, termos feito uma abordagem na semana passada, nesta semana na imprensa apareceu exatamente a questão da cirurgia relacionada com este problema. Portanto, hoje falamos aqui um bocadinho disso também, à boleia desta cirurgia que trava o suor em excesso. Sim, esta cirurgia, houve umas imagens, sobretudo do congresso que eu tive lá em cima no Porto, em que além da lipoaspiração, existe a introdução de uma cânula de laser que entra dentro da pele, um laser especial, neodymium-YAG, que com o calor vai destruir também as glândulas sudoríparas por baixo da pele. Mas depois tem que se fazer uma lipoaspiração, tirar aquele excesso de tecido.
Portanto, isto é, digamos, a técnica mais agressiva, mas com alguns bons resultados se o cirurgião bem feita bem também, não é? E que pode resultar. O aspecto da axila não fica assim muito mais bonito. alguma técnica para resolver este problema? Uma técnica assim recente, super fácil, em que se indolor, rápida, com um resultado fantástico, pode durar até 1 ano e pode-se fazer à hora do almoço, por exemplo, é a utilização de toxina botulínica, com as injeções mínimas. Estão a ver esta agulha muito fininha. Tem nada a ver com a outra. Quando mostrou ali a outra agulha, eu tenho a impressão que há essa gente em casa e aqui que pensaram: essa agulha que resolve o problema, prefiro transpirar. Mas esta com micro-injeções pode-se pôr na palma da mão, na planta do pé e na axila, e ao final de menos de 3 dias já não transpira. E o que é que faz essas injeções? Vai bloquear a sudação, a parte nervosa, e portanto vai bloquear a sudação. É a transpiração. Não é que nós dizemos sudação, são estes termos aqui que nós qualquer dia quase que estamos prontos para entrar na Faculdade de Medicina, não é? Com estes termos todos. Mas de facto deve ser um alívio muito grande a perceber quando as pessoas saem de uma intervenção destas que devem ligar ou devem dizer estou satisfeitíssima. Exato, imagina uma pessoa que pode ir comprar uma sandália para usar uma sandália. Tenho doentes assim que tiveram este resultado. Depois há outras pessoas que não querem nem intervenções nem picadelas. Há uma máquina com o nome de Rionic que há nos Estados Unidos e penso que cá em Portugal também há. É uma máquina em que se mergulha as mãos dentro de uma bacia com uma corrente elétrica e que essa própria corrente vai fazer com que haja o controle da transpiração. Pode-se fazer nas mãos, nos pés, e há uns aplicadores para pôr nas axilas. Só que tem-se lá a estar ali todos os dias 15 minutos. O resultado é médio, a bom, dependendo da dedicação que a pessoa tem e da gravidade. E às vezes os pacientes não têm paciência nenhuma, não é? Portanto, eu acho que é das coisas rápidas, que é, isso é no instante à hora do almoço, então pronto, vamos lá resolver isto. É assim que a nossa paciência anda, muitas vezes. Às vezes a decisão tem a ver com a falta de tempo, a falta de disponibilidade. Ora, muito bem, vamos lá então lembrar os nossos espectadores e informar os espectadores que só agora estão a chegar de que hoje há um cartão de sonho, que vai ser entregue seguramente no final do programa. Esse cartão geralmente está muito bem recheado, há um prémio garantido de 1000 euros e hoje pode habilitar-se ainda ao prémio acumulado. Estamos a falar de 29.000 euros. A juntar aos 1000, são 30.000 euros, podem ser seus ao alcance de qualquer pessoa que marque o 760 20 60 20. É este o número, está o recado dado, cartão de sonho aqui no Boa Tarde. Já a seguir, como evitar os enjoos matinais da gravidez. E ainda, o que fazer quando o seu filho põe o que não deve no nariz, no ouvido ou na boca. E agora, peço a sua atenção para um novo procedimento de cardiologia, pioneiro em Portugal e inovador até a nível internacional, porque numa única intervenção trata a hipertensão e a arritmia. É verdade, não é, Dr. Francisco Morgado? É verdade. Vamos lá ver. O tratamento de arritmias, explicando um bocadinho aqui aos nossos telespectadores que o termo arritmia é um termo, digamos, genérico, que significa qualquer perturbação do ritmo cardíaco. E nós, essa parte de tratamento das arritmias, que nós chamamos hoje em dia a arritmologia, é talvez a área da cardiologia que mais se desenvolveu nos últimos anos. Porque desde há cerca de 20 anos que nós fazemos tratamentos curativos, tratamentos com catéteres, que permitem a cura de muitas arritmias. Talvez uma das arritmias mais difíceis de tratar, mas que tem um tratamento hoje em dia de rotina, é uma arritmia que tem significado prognóstico, ou seja, uma arritmia que tem algum significado, que é a fibrilação auricular. Esta arritmia é uma arritmia frequente, é uma arritmia que resulta de uma desorganização da atividade elétrica no coração, numa zona do coração que nós chamamos as aurículas, são zonas de chegada do sangue ao coração. E essas cavidades às vezes batem tão depressa, que é como se estivessem, só tremelicam, é como se estivessem paradas. E se o sangue não for movimentado... Isso não é eficaz, porque não era assim que devia acontecer. Absolutamente. E, portanto, não movimentam, não propulsionam o sangue. E, portanto, o sangue pode formar coágulos dentro dessas aurículas e esses coágulos depois serem lançados em circulação e provocar os tais AVCs. Por isso é que esta arritmia exige, na grande maioria dos casos, um tratamento com medicamentos
com medicamentos para evitar a coagulação do sangue, que nós chamamos anticoagulantes, e de que existem agora até novos fármacos. Mas, dizia eu, o tratamento desta arritmia nós podemos queimar dentro do coração uma zona onde se origina os impulsos elétricos que originam, que por sua vez desencadeiam, melhor dizendo, a arritmia. Portanto, nós podemos queimar, fazer aplicações de energia, uma energia de radiofrequência, uma energia que está mais ou menos entre a eletricidade e o micro-ondas. Portanto, a gente queima uma zona no coração e conseguimos uma taxa de sucesso de cerca de 70% de cura desta arritmia, que é a fibrilação auricular. Ora, isto já se faz há uns anos e mais recentemente, muito mais recentemente, portanto, desde há 2 anos só, que estamos também a fazer, e há pouco tempo também em Portugal, um tratamento de hipertensão, atenção, para casos de hipertensão refratários à terapêutica. O que é que isso significa? Casos de doentes que fazem pelo menos 4 fármacos e que não conseguem mesmo assim. Cheios de medicamentos e mesmo assim não se resolve o problema. Portanto, cheios de medicamentos e não se resolve o problema. E neste caso, sabendo que os rins são, de facto, uns órgãos muito importantes no controle da pressão arterial, desenvolveu-se uma técnica de desnervação, portanto, tentar queimar os nervos que vão para o rim. Esses nervos caminham ao longo das artérias renais, portanto, caminham junto à artéria renal, e o que nós fazemos é também com catéteres aplicar a mesma energia e queimar portanto, e tentar queimar os nervos, chama-se a desnervação renal. Nesta figura, vimos em cima o coração. Isto foi um paciente que nós temos ali uns pontinhos vermelhos na zona azul, que foi onde nós queimámos, digamos, dentro do coração, e depois, logo a seguir, usando o mesmo catéter, e aqui é que é a inovação, usando a mesma tecnologia que nós fazemos para a ablação das arritmias, queimámos, temos ali os rins e as artérias renais, fizemos aplicações de energia dentro das artérias renais. E, portanto, a inovação é apenas conjugar os dois métodos numa só intervenção, mas mais do que isso, usar a tecnologia que usamos já há muitos anos para fazer, digamos, a ablação, e usar este modelo tridimensional que usamos para a ablação da fibrilação, portanto, para o tratamento da fibrilação auricular, usar a mesma tecnologia para fazer o tratamento da hipertensão. E esta intervenção é assim uma coisa que obriga aqui. Estávamos ainda agora a olhar para agulhinhas e agulhonas, e neste caso, como é que isto se processa, Dr. Francisco? Esta intervenção é uma intervenção, parte da intervenção é feita com o paciente acordado e outra sob uma sedação profunda. E o que é que implica? Implica, primeiro, a colocação de catéteres aqui pela zona da virilha, a gente chama zona inguinal, portanto, pelas veias e pelas artérias que estão aqui na zona da virilha, que nós chamamos a veia femoral e a artéria femoral. Portanto, o doente sente uma picadinha que custa tanto como tirar sangue para análise, não assim, portanto, essa zona é anestesiada, porque é anestesiada, e colocamos catéteres por essa via. Esses catéteres vão até ao coração. Aí dentro do coração nós temos também temos possibilidade de fazer, como mostrou aquela figura, uma espécie de um mapeamento em 3 dimensões. Portanto, nós temos um sistema que nos dá imagens em 3 dimensões do coração e que nos ajudam depois neste método. E depois de identificar o sítio onde a gente quer fazer aplicações de energia, a gente utiliza um catéter para aplicar energia. Esta fase da aplicação de energia é dolorosa, dói um bocadinho. E, portanto, não pode ser feita, na maior parte dos casos, com o doente acordado. E é nessa altura que entra, digamos, o papel da anestesia. Fica pronto a ir para casa quando? No dia seguinte. Olha que coisa extraordinária. Dois problemas resolvidos numa só intervenção. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos e por estas boas notícias que nos traz. Ora, passemos agora ao próximo assunto aqui nos Doutores do Boa Tarde. Vamos falar de um dos primeiros sinais de gravidez, que por vezes até ocorre antes de todos os outros. Trata-se do enjoo matinal. Há quem tenha e há quem tenha o que se chama, pelo contrário, uma gravidez santa. A Dália Luz, por exemplo, está grávida pela 2ª vez e garante que os enjoos estão a ser uma novidade. Ela está ao telefone, acho eu. Boa tarde, Dália. Olá, boa tarde, Conceição. Então estava a contar que ia ter uma gravidez santa como a primeira, sem enjoos matinais. Não estava a fazer conta com esses enjoos, é verdade. Então, diga. Não está a acontecer com grande frequência, mas acontece agora até aí 2 vezes, 3 vezes seguidas. E depois fico um dia ou 2 sem ter. Perdão. Acontece que eu, quando tenho os enjoos, tento de manhã, sempre de manhã, sempre. Só de manhã que tenho os enjoos.
Mal abro os olhos, começo logo a ficar com náuseas. Vómitos só me aconteceu 2 vezes, mais ou menos. Não cheguei mesmo a vomitar. Mas acontece que tento arranjar uma posição. Penso que os gengibre vão embora, mas não encontro. Não encontro, acabo sempre de me levantar, acabo de comer qualquer coisa e depois, pronto, alivio um bocadinho. Portanto, muito diferente daquilo que foi a sua primeira experiência como grávida, não é? Sim. Nunca sim. teve um enjoo na primeira gravidez? Nada. Não sabia o que era isso. Pois é, doutora Bárbara, e as mulheres que acham que depois da primeira gravidez estão preparadas para tudo e que vai ser muito mais fácil, temos aqui o caso da Dália, que não foi assim. Aplica não cada gravidez é uma gravidez, não é? Às vezes a pessoa pensa sempre como teve uma boa, o resto vão todas, mas não, cada gravidez. Mas isto é perfeitamente normal, 9 em cada 10 mulheres têm sempre algumas náuseas. E de manhã, sobretudo? Não, era isso, até se chama mesmo enjoos matinais, mas não é verdade, porque há muitas mulheres que até têm ao fim do dia. Portanto, nem sequer é, ou coitadinhas, as que têm o dia inteiro e a noite inteira, portanto também nem sempre é. Mas tal como a Dália diz, raramente vomitam, portanto muitas mulheres, a grande maioria tem náuseas, mas poucas são aquelas que vomitam, não é? Isto é frequente, normalmente acaba por desaparecer por volta do 4º mês, mais ou menos. Uma pequena percentagem fica a gravidez toda com este desconforto, coitadinhas. Mas não tem, existem algumas alterações que podem se fazer, adaptações alimentares e da vida que estas mulheres podem fazer e que podem melhorar um bocadinho enquanto esperam que chegue o 4º mês e que depois as coisas melhorem. Portanto, a partir da 16ª semana, supostamente... Às vezes um bocadinho mais cedo. Ali a 13ª, 14ª semana, normalmente as coisas melhoram. Claro, e estamos a falar das ligeiras a moderadas, depois as severas, mesmo severas, já é diferente. Então, conselhos para a Dália, ela ouvia dizer que tenta mudar de posição, a ver se passa. É uma boa ideia mudar? Não. É assim, existem, em relação do ponto de vista alimentar e no caso dela, um bom truque, quem tem estes enjoos matinais, é nem se levantar, ela diz que se levanta e que depois é que vai comer. Não, é ao contrário, é ter mesmo a bolachinha ao lado da cama. Essa é uma dos truques, porque o levantar logo esse movimento acaba sempre por criar algumas náuseas. Mas existem outros truques que é então possível fazer. Um deles é... adaptações alimentares à nova situação. Exatamente. Um deles é comer antes de sentir fome, ou assim que começa a sentir fome, isto para evitar ter o estômago vazio. Comer de hora a hora, ou de 2 em 2 horas, e lentamente também é uma situação... E poucas quantidades. Portanto, fazer uns snackzinhos é importante. Também comer antes de sair da cama, tal como eu estava a referir para a Dália, também é importante. Alguns dos alimentos que podem ser importantes aqui é não fazer alimentos muito gordurosos, muito picantes, utilizar mais que tenham ricos em proteínas e em carboidratos, nomeadamente aquelas as crackers, pão, iogurte natural é importante. Também, às vezes, é importante escolher quais é que são os alimentos preferidos, porque de facto há coisas que nos caem bem e outras que caem pessimamente e, portanto, a grávida tem que pessoa andar a anotar o que come. Eu não digo anotar, mas eu acho que a pessoa também sente logo isto sabe-me bem ou aquilo sabe-me mal, portanto consegue perceber. E estávamos ali também com as bebidas frias, porque às vezes as pessoas acham bebe um chazinho que isso passa. Neste caso, os enjoos é melhor... As bebidas frias, de facto, normalmente caem melhor. Assim como também as comidas frias. Quem tem que cozinhar e deve evitar cozinhar nesta altura, porque ir para o fogão é tudo o que não apetece, não é? Portanto, também tentar comidas mais rápidas e frias para não ter que estar a cozinhar também é uma das boas soluções. Em relação ao chá, atenção que algumas opções, o chá de menta e o chá de gengibre são boas opções, às vezes para quem... E acaba por ir, porque nós sabemos também que o gengibre é uma das opções que é utilizada em muitos países, até para mascar, uma em alguns espécie países de medicamento natural, exatamente, não é? E há também a questão dos hábitos, que é importante que podem se alterar. Um dos que é lavar os dentes imediatamente depois de comer, é uma das hipóteses. Também não deitar logo a acabar a refeição, também não deitar logo. Também, há bocado falar dos líquidos, também evitar comer aqueles líquidos logo, beber logo na refeição, esperar um bocadinho, uma meia hora, porque isso também ajuda um bocadinho a conter os alimentos e depois então pode beber. Outra das coisas que estávamos a falar era evitar os espaços fechados, barulhentos, com muito calor, o exercício de físico extenuante, são tudo coisas que também se deve resguardar, chegando ao limite até de ter que reduzir a sua atividade física e isso pode implicar até
reduzir a sua atividade profissional. Quando as doentes estão muito desconfortáveis, às vezes acaba Porque por ficar alguns tempos realmente sossegada. são preocupantes, não é? Que os enjoos passam de uma indisposição para uma coisa constante e que atrapalha muito o estado da grávida. Exatamente, exatamente. E existem aí os fármacos que podem ser atuados, que são muito conhecidos, onde também tem o reforço de vitamina B6, mas tem outros antihistamínicos, e é o mais conhecido no mercado e que acaba por ajudar significativamente. Há quem também acabe por recorrer à acupuntura, e também é recomendado nas guidelines internacionais a acupuntura como opção. E depois também sempre ressalvar que as mulheres devem otimizar o seu estado nutricional antes de engravidar e, portanto, muitas vezes suplementos vitamínicos com ácido fólico antes de engravidar acaba por ser uma boa opção. As doentes que têm também refluxo gastroesofágico também devem tratar, ou seja, se a pessoa sabe que vai engravidar, deve tentar ir a uma consulta, otimizar um bocadinho como é que está o seu estado de saúde para prevenir estes enjoos que nunca sabemos se vêm ou não. Bom, a Dália com certeza que agradece as suas dicas e mais grávidas que estejam como ela, que julgava que esta segunda gravidez ia ser como a primeira, sem enjoos, e afinal anda assim um bocadinho enjoadinha. Dália, muito obrigada também pela sua participação. Também. Muito obrigada. Ora, vamos terminar, ainda não terminamos agora, mas vamos caminhando para o final e vamos falar de uma situação que pode até ter muita graça para quem vê de fora, mas que no fundo pode ser um problema muito complicado, porque as crianças muitas vezes fazem experiências de que nós não estamos à espera, quando estão lá na vida delas, como por exemplo, pôr um feijão no nariz, Dr. Sérgio. Isto já aconteceu, não é? E aliás, estou a ver feijão e muitas outras coisas aqui. Portanto, é uma situação relativamente frequente. De facto, as crianças gostam muito de brincar com objetos e colocá-los nos orifícios naturais. A boca, o nariz, os ouvidos, os genitais, portanto, são locais de eleição. Claro que a maior parte das vezes não acarreta grandes problemas, mas pode mesmo causar a morte. Eu lembro da primeira autópsia que assisti, que foi de uma criança de 3 anos que morreu asfixiada por um grão. Mas a pessoa acha que isso é muito pequenino, que não tem mal. Uma criança de 3 anos, os brônquios, a traqueia e os brônquios, não têm mais do que este diâmetro. Portanto, se isto fica entre... Temos dois brônquios, se fica entre os dois, não há pulmão nenhum Dr. Sérgio, essa ventilar. foi uma das situações que o alertou da pior forma, mesmo para estes cuidados. Exatamente. Não é? Portanto, falando das coisas mais banais, habitualmente, portanto, o nariz e o ouvido, as crianças colocam objetos. Habitualmente não causa grande problema. Muitas vezes a criança até esconde um bocadinho a situação, não se queixa, mas pode dar logo porque sintomas. Percebem logo que fizeram uma asneira qualquer, não é? Os pais não se apercebem, às vezes até ao fim de uma semana ou duas é que os pais dão por um cheiro anormal que vem do nariz ou do ouvido, com um exudado, portanto um líquido, um pus a sair por esse orifício e conseguem muitas vezes objetivar o objeto ou dirigem-se ao médico e o médico consegue perceber. E portanto, pior ainda é tentar, um dos alertas é ir tentar resolver. Nunca se deve tentar extrair o corpo estranho, com o perigo de o introduzir ainda mais. No ouvido não tem grande problema, só se perfura a membrana do tímpano e a criança fica surda. Mas... Está a ser irónico, mas é de facto uma coisa gravíssima. Não, mas é brincar... está aqui, estou mesmo a ver. Não se faz. Portanto, no nariz, o que é que pode acontecer? A criança pode aspirar para as vias aéreas e causar uma asfixia e morrer asfixiada ou causar problemas mais graves que estão relacionados depois com a tentativa de extração do objeto. Portanto, temos aqui... Tem aqui muitos exemplos de coisas que há em casa das crianças. Conforme o objeto fique a tapar parcialmente ou totalmente o orifício, vamos ter sintomas se for na via aérea, portanto pode dar dificuldade respiratória, a criança pode começar a salivar muito mais, se for no ouvido, como vimos, pode dar aquele exudado se for uma situação que já está há algum tempo, de uma inflamação, uma infecção, mas também pode dar diminuição da audição. Situações mais graves, introdução pela boca ou pelo nariz e que se dirige para a via aérea, portanto, por a traqueia, brônquios, são muito mais graves essas situações. E muitas vezes o que é que acontece? A criança fica aflita e os pais... Ora, aqui temos uma imagem, doutor, aqui temos uma tem imagem de uma radiografia. Especial. Isto é por o quê? acaso, é um objeto que é radioopaco, ou seja, vê-se na radiografia, porque a maior parte das vezes, se for um brinquedo de plástico como estes que temos aqui... Não tem leitura, não se consegue descobrir. Não se vê com a radiografia. Temos que recorrer a outras técnicas endoscópicas para ver o objeto. Portanto,
Mas no fundo, que objetos é que habitualmente são Os perigos introduzidos? estão aí à sua Temos frente, aqui vários alguns perigos. dos perigos. Desde o grão, feijão, ervilhas, amendoins. Ervilhinhas, todas essas Portanto, coisinhas. é Os berlindes, é que os proibido, rapazes abaixo dos gostam 3, tanto. 4 anos, as crianças comerem frutos secos por isto, porque muitas vezes, ao tentarem comer, engasgam-se e aspiram para a Não videira. sabem mastigar, não é? Isso também é um bom alerta, porque às Um vezes bom até alerta. as pessoas mais velhas acham muita graça a dar coisas pela primeira Mas os vez doentes às já sabem, estão crianças. proibidos desde É logo um ralhete? É um ralhete logo até aos 3, 4 anos, tema de consulta. Nem habitualmente. termossos, que também há uma tentação, não é? Nada dessas Os coisas. berlindes, e depois temos uma panóplia de brinquedos em que, de facto, conseguem perceber. Porque é uma ilusão, não é? Esta bonequinha, à partida, não tem mal nenhum, mas esta bonequinha Tem depois muitos acessórios. coisinhas pequenas, vem Já com conseguiu outros ver aqui acessórios. o colar da bonequinha? Ai, não reparei nisso. Isto é uma coisa pequeníssima. Ah, pois é. E as Pois é, porque rodas isto, dos isto é um, carros isto é um colarzinho. E aqui estes talheres magníficos amarelinhos também são um perigo. Reparem só o colar que eu tenho aqui. E olhem. a fatia de pizza, que é tão apetitosa. Ai, isso é uma fatia, É. nem tinha visto. Pensei que era uma malinha, mas não, olha, é uma fatiazinha. Outros objetos muito perigosos que o pediatra também detesta são os balões. Portanto, os balões balões. parecem muito inocentes, E não mas a criança não sabe encher o balão, muitas vezes aspira o balão. O balão consegue transformar-se num objeto pequenininho e facilmente Porque consegue... eles fazem Exatamente, e sopram, facilmente não é? Para consegue fazer- obstruir um tubozinho das vias aéreas. Isto é um perigo. O que é que, o indivíduo, o que é que os pais devem fazer? moedas. Face uma situação destas, deve ir imediatamente a um serviço de urgência, portanto, ao centro de saúde ou ao hospital, para que técnicos consigam avaliar a situação e tentar perceber o que fazer para tirar o objeto do orifício. Há situações em que não se faz nada. Portanto, se a criança engoliu um objeto pequeno que não vai condicionar Que vai nenhum diretamente traumatismo, para o estômago. vai para o estômago e não vai condicionar nenhum traumatismo local no estômago ou intestino, habitualmente não se faz nada, vai-se vigiando sinais como dificuldade em evacuar, se tem uma obstipação que não tinha, portanto pode haver alguma oclusão intestinal ou aparecimento de sangue nas fezes, para dar a indicação de que pode haver algum traumatismo ao longo do trajeto do tubo digestivo. Mas habitualmente isso não acontece e a situação resolve-se. Há determinados objetos, pelo seu tamanho, objetos muito grandes. Todos conhecem as bolas saltitonas, os filhos, quem tem filhos sabe que são relativamente grandes. Que até saem nas máquinas. Saem das Estão máquinas sempre a pedir para tirarem brinquedos das tenho máquinas como moedinhas. uma criança que conseguiu pôr uma daquelas bolas na boca e engoliu. Portanto, tem que fazer uma endoscopia para tirar a bola que ficou no esófago. Portanto, habitualmente isto não acontece, mas são perigos que são de evitar. Estava a falar dos perigos e eu estava a pensar, porque há vários orifícios onde podem ir parar estes objetos, mas quando implica alguma coisa nas vias respiratórias e está um adulto por perto, adianta bater nas costas, as pessoas têm tendência a maior parte para das reagir. vezes, o que é que não se deve fazer e o que é que se pode fazer? A primeira coisa é ficar tranquilo, relativamente tranquilo, calmo, transmitir alguma tranquilidade à criança e transmitir a ideia de que vamos resolver a situação. E, habitualmente, estas coisas não são muito graves, consegue-se dirigir ao centro de saúde ou à urgência e resolve-se a situação. Habitualmente, no ouvido, uma otoscopia, consegue-se tirar o objeto, um técnico, ou, muitas vezes, só com uma pinça, consegue-se tirar o objeto da boca ou das narinas. Quando os objetos são de difícil acesso, muitas vezes temos que recorrer a técnicas endoscópicas e aí a intervenção de outros especialistas, o otorrino, o pneumologista ou o gastroenterologista, em que vão usar técnicas broncoscópicas, endoscópicas, para retirar o objeto ou do esófago do estômago ou do brônquio, com recurso, portanto, a técnicas mais agressivas, mas muitas vezes é necessário. Portanto, não tentar fazer isto sozinho em casa, Exatamente. não é? O que é fundamental recorrer a é um profissional. a prevenção, evitar que as crianças tenham acesso a estes objetos. Há sempre uma criança mais velha que tem brinquedos deste género. Sobretudo para os irmãos mais novos. Para os mais Eu estou novos. aqui a ver este lanche tão apetitoso que tem talherzinhos e copinhos. Olha, e é assim com este brindezinho que eu tenho que tenho que terminar. Deixa-me só dizer, uma vez na urgência também, uma criança de 2 meses apareceu também com um objeto estranho que nós não percebíamos o que é que tinha acontecido. Portanto, era uma moeda que tinha no esófago. E então o irmão de 3 anos tinha colocado a moeda na boca. Tipo Portanto, milheiro. tipo milheiro, situações deste género acontecem. Eu só gostava de dizer que, para além da prevenção, evitar que as pessoas tenham acesso a estes objetos, é necessário perceber que não se deve fazer muita coisa, os pais não devem
puderem tentar tirar o objeto, e naquelas situações limites em que há um engasgamento, há algumas manobras que os pais podem estar habituados a fazer para tentar desobstruir as vias aéreas. Portanto, todas as crianças se engajam a comer ou com algum objeto, habitualmente conseguem resolver a situação com uma tosse, e aí não há que fazer nada. A criança, com a sua própria tosse, consegue expelir o objeto, mas muitas vezes nós podemos ajudar. E ajudar como? Com uma pancada entre as omoplatas da criança, 1 ou 2 pancadas secas entre a omoplata das crianças. Ajuda sempre que a cabeça esteja mais baixo do que o resto do corpo. Habitualmente, se apoiarmos na nossa coxa, conseguimos fazer um plano inclinado e bater. Se estivermos sentados, também conseguimos. E habitualmente é suficiente para o objeto sair das vias aéreas. Isto em caso de engasgamento. Ora, tenho que o interromper, sabe porquê? Porque eu já estou engasgada. Porque já estou atrasada, temos que falar disto outra vez no outro dia. Para já levo aqui estes objetos perigosíssimos e muito engraçados, mas é que temos de ir porque tenho que entregar o cartão de sonho. Uma salva de palmas para os doutores, para as semanas estão de volta.